Olá você, meu amigo, minha amiga que acompanha a TV Primeira. Eu sou Carlos Domingo e esta é mais uma edição do programa Oficina do Direito. Antes de iniciarmos o bate-papo descontraído e gostoso de hoje com um convidado ultra especial, quero somente agradecer a audiência. Nossos telespectadores estão assim enchendo nossa caixa de e-mails com sugestões, com elogios, com perguntas. Estamos tendo assim um retorno da população muito gostoso e muito numeroso. Até está nos espantando o afinco e a assiduidade com que o pessoal tem acompanhado a oficina e tem remetido sugestões e elogios. Então, para continuar inflando o ego da produção e do gordinho que apresenta o programa, eu vou repetir o nosso e-mail para que você em casa mande o que quiser para a gente. Estamos respondendo o mais rápido possível, dentro da medida do possível, e aquilo que é tocante à dúvida de temas aqui abordados, nós encaminhamos para o convidado especialista que nos retorna com a resposta e aí sim remetemos a você que está perguntando. Então, por favor, a casa é de vocês, a Oficina do Direito precisa da sua participação para melhorar, para aprimorar e para atender aos seus anseios, e aqui vai o nosso e-mail para você entrar em contato conosco. O e-mail é contato@programaoficinadodireito.com.br. Eu vou repetir: contato@programaoficinadodireito.com.br. Bom, feito este introito, agradecendo mais uma vez a participação de vocês, eu gostaria de apresentar o nosso convidado super especial de hoje, que é o professor André Luiz Marques Ferreira Ritz. Para deixar menorzinho o nome dele, como ele é conhecido em toda a Baixada e em todo o Brasil, professor André Ritz. Professor André Ritz é jornalista, professor universitário, mestre em educação, autor da obra Máquina de Fazer Doido e já atuou aqui em TVs da região como produtor, editor, coordenador de pauta e chefe de redação. Ou seja, fez tudo dentro das emissoras de TV da região. Propriamente em São Vicente, ele teve uma breve passagem pela TV Litoral. Então, como vocês perceberam, o professor e jornalista e mestre em educação, escritor, André Ritz tratará hoje aqui do tema televisão e a sociedade. Não é bem um tema engessado, não é esse o título da entrevista, é mais um bate-papo descontraído para que o professor tire dúvidas minhas, que como vocês sabem, não sou da área, não sou apresentador, ou melhor, apresentador eu sou, mas não sou jornalista, não tenho formação em comunicação, sou um baita do enxerido tagarela que fico aqui convidando os amigos para bater papo e perturbando quem está em casa. Então o professor vai trazer assim uma visão mais técnica e assim, digo até, depois se eu estiver errado me corrija, professor, além de técnica também romântica e filosófica da participação da TV no dia a dia do brasileiro. Professor, uma grande honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, a honra é minha também estar aqui com os seus telespectadores participando do programa. Agradeço o convite. Nós vamos abordar essa coisa que encanta, né? Eu costumo brincar com a minha mulher. Minha mulher, ela tem um fascínio por tudo que é ligado à telinha, né? E eu costumo chamar ela de autista, porque se tá ligado à TV não adianta chamar, gritar, berrar. Eu ia falar, não adianta nem ficar pelado, que é que ela não olha mesmo, né? Mas não adianta nada tira a atenção dela dali. E esse fascínio, esse encantamento, essa espécie de hipnose, a TV realmente tem com todos e não só com os brasileiros, em todo o mundo, né? Porém, a nossa produção levantou aqui alguns dados que eu vou só pincelar. A audiência da TV aberta, cada ano que passa, vem caindo. Um grande exemplo disso que em 2011, já houve nos 3 primeiros meses de 2011, que é a última estatística que eles conseguiram levantar, uma queda de 7%. Já em 2011, em 2012 inteiro, comparando com 2011, já houve uma redução de 3% no Ibope, né, na audiência da TV aberta. Essa medição é feita com os aparelhos ligados entre meia-noite, 0 hora, e 7 da noite, se foi isso que eu entendi aqui. Se eu estiver errado, no segundo bloco a produção me traz a informação e a gente corrige. Como é que a gente vai abrir isso aqui, professor? Se realmente, naquilo que o senhor tem contato, tem ciência e tem participação efetiva lá com seus alunos nas discussões em sala de aula, realmente é verídica essa queda de audiência da TV aberta? De fato, é uma queda que vem se acentuando. A cada ano ela vem não progredindo de maneira muito preocupante, mas se a gente pegar e comparar com outras décadas, onde a TV sempre teve uma audiência massiva, né? Nós chegamos a ter, por exemplo, claro, em anos onde não existiam outros veículos e tal, a TV era quase que soberana, chegamos a ter 100% de audiência. 100%? Né? No caso, por exemplo, de um jornal nacional durante os anos 70, certo, chegou a ter 100% de audiência. Hoje, quando você tem um fenômeno de audiência, a gente pode usar essa palavra ainda, você vai bater na casa dos 50 e poucos. Se bater em 80 realmente uma coisa, novela, final de novela, como a Avenida Brasil, que está
cada capítulo parece que tem conseguido alavancar uma audiência cada vez maior, mas é uma coisa rara, né? Na verdade, isso, a televisão, não só a televisão, mas vários veículos, jornal impresso, né, rádio, vem perdendo audiência a cada ano. A gente, como pesquisador e tentando dimensionar esse problema, a gente acha que, na verdade, as pessoas hoje não querem mais ficar na frente da televisão o tanto de horas que elas já ficaram em outros anos. Sim. Por quê? Porque as pessoas estão desviando a sua atenção para outras coisas. Então, hoje nós temos um celular inteligente, nós temos um notebook, nós temos um netbook, principalmente a internet permeando todos esses suportes. E hoje as redes sociais, a gente querendo ou não querendo, elas são realmente uma coisa que atraem tanto ou mais que a televisão, principalmente os mais jovens. Então, assim, há uma migração de audiência muito clara da televisão para outros veículos. Né? Essa migração é muito clara, muito óbvia. E a gente nem precisa falar ainda dos videogames, que estão cada vez mais sofisticados, né? Dos serviços oferecidos pelas TVs por cabos, como o aluguel de filmes e uma série de coisas. Quer dizer, então a TV aberta em si, ela realmente está sofrendo o reflexo desse interesse múltiplo que as pessoas têm hoje por várias outras coisas. Então é óbvio que vai haver uma queda, e essa queda a gente acha que ela vai continuar, né? Professor, até eu gosto de convidado com extremo domínio da matéria como professor, porque eu posso fugir do roteiro um pouquinho sem atrapalhá-lo. A questão que o senhor colocou, e não está aqui no nosso script, jornais impressos, estão fadados à extinção, na sua visão? Eu acho que não. Não. Eu acho que não. Mas tem caído drasticamente. Tem caído, mas assim, tudo tem caído, né? Certo. Então, assim, a única coisa que parece aumentar numa velocidade até um pouco grande é a questão realmente dos suportes que abrigam a internet. Certo. Então, isso realmente tem aumentado. Né? O próprio número de conexões no Brasil tem aumentado bastante. Mas o resto tem caído. Cinema, a audiência tem caído no cinema. Por quê? Às vezes a pessoa vai ao cinema, ela já viu aquele filme que ela já baixou da internet, já viu em qualidade HD, quer dizer, então para que ela vai ao cinema? Né? Ir ao cinema virou um programa de classes menos favorecidas e tal, quando era uma coisa de classes mais altas, e não há muito tempo atrás, quer dizer, então houve uma queda generalizada. É óbvio que num país como o Brasil, onde a gente ainda tem alguns problemas sérios de alfabetização, ainda temos um número muito elevado, né, de analfabetos funcionais, você vai ter nas coisas impressas, livros, jornais, o que seja, sempre um público restrito. Né? Mas é óbvio que esse público fica mais restrito a partir do momento que há um interesse em outras coisas, e obviamente que a leitura é um ato muito subjetivo, é até antissocial. Né? Então, na verdade, o que vai acontecer? As pessoas vão acabar preferindo coisas mais dinâmicas. E a leitura, a gente sabe que é uma coisa, da minha geração, era uma coisa super importante, na sua provavelmente também, mas hoje em dia não é mais. Né? E a gente não pode nem dizer que a molecada não lê, eles leem, só que eles leem em outros suportes. Eles não querem mais o impresso. Eles leem na tela, né? Eu particularmente não abro mão do jornal impresso e do livro impresso. Principalmente qualquer espécie de livro, né? Eu esse ano me propus a reler algumas obras de Jorge Amado. Por quê? Porque eu vou ler toda a obra dele na cronologia. Já estou na quinta. Acabei o Jubiabá, vou começar o Capitã de Areia. Já fiz o País do Carnaval, Cacau, Suor, Mar Morto, Jubiabá, estou indo para o Capitã de Areia. E há várias opções de comprar isso em e-book, né? Claro. Mas eu não consigo, sinceramente eu não consigo. Livros jurídicos da minha área de atuação, do previdenciário, hoje a maior editora de livros previdenciários é a LTR, que ela é muito forte no trabalhista, mas também tem o seu braço previdenciário. E metade das publicações já estão disponíveis em e-book. E não adianta assim, acho que 1/3 do preço, ou metade do preço, é muito mais barato do que a versão impressa. Mas eu não sei se é conservadorismo, o ceticismo, que quer que seja, mas eu não consigo abrir mão da coisa impressa, de cultural, tocar, de né? mexer. É cultural. A gente foi criado nesse ambiente, então é muito difícil você conseguir migrar facilmente para outros ambientes. A gente é obrigado, por força profissional, por exemplo, a migrar, né? Certo. Então, por exemplo, quando eu saí da faculdade de jornalismo, a gente tem que saber escrever na máquina de escrever, da datilografia. Assim que eu entrei no mercado já era computador, né? A gente trabalhava em DOS. Aí mudou para o Windows, agora mudou para uma plataforma
específica de editores de texto e de imagem que já trabalha com o mouse. Quer dizer, é uma outra realidade, a gente tem que migrar junto com isso. Mas por força profissional você migra, mas Sim. por força pessoal você não precisa migrar. Então, Entendi. eu continuo com o livro, continuo com a revista em quadrinho. Então, não adianta, eu não consigo ler também na internet. E será uma dúvida que eu tenho, e eu já vi esse debate, mas assim, sequer, não vou nem dizer que eu não me aprofundei, eu sequer entrei nele, que essa gama gigantesca de informação, um número elevadíssimo de informação, principalmente essa nova geração que prefere ter acesso a essas informações por meio eletrônico, que eles não conseguem se aprofundar. Por exemplo, vai lá num site de notícias, lê a chamada de cada um, então sabe que a velhinha tomou café com leite na veia no hospital e morreu, mas não sabe em qual hospital, o que foi, o porquê que foi. Que os portugueses estão indo às ruas protestar contra o pacote de austeridade, mas não sabe que esse pacote de austeridade, com o que está mexendo, com o salário, com a aposentadoria, não sabem se é uma imposição forte da União Europeia, da Angela Merkel, de quem quer que seja, não se aprofundam na notícia, sabem tudo o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo não sabem nada. O senhor que atua mais na área, isso é comum ter discussão nesse sentido, de que essas informações são superficiais? É comum, porque assim, a gente identifica uma certa dificuldade dessas novas gerações, ao mesmo tempo que elas têm uma facilidade para lidar com múltiplas informações, elas têm uma dificuldade para se aprofundar em todo tipo de informação, não só naquela que vem via internet. Uma pesquisa do MIT, já de alguns anos, apontava que o fato de a gente pular de página para página na internet vai descaracterizando a nossa capacidade de concentração. Certo. E havia uma perspectiva de que, em muito pouco tempo, a concentração média da população média do mundo seria igual a de um peixinho dourado de aquário. Seria de 9 segundos. 9 Isso quer dizer segundos. que a cada 9 segundos nós teríamos que dar um novo estímulo para que essa pessoa voltasse a prestar atenção. Né? Falando daquilo que eu faço todo dia, que é dar aula, por exemplo, seria uma dificuldade enorme para a gente, a cada 9 segundos, mudar o enfoque daquilo que está sendo falado, porque as aulas elas continuam sendo mais ou menos do mesmo jeito. Sim. Né? Como a gente dizia antigamente, é aula GLS, é giz, lousa e saliva. Eu gostei né? dessa. Não tem como a gente trabalhar de outro jeito, porque se fala muito em tecnologias, internet, não sei mais o que, mas as universidades, na grande maioria, ainda estão caminhando nesse processo de entrarem realmente, de fato, nessa modernização. E a gente continua trabalhando com o bom e velho giz, o apagador e a lousa, né? Eu prefiro também. E mais a saliva mesmo. Então, assim, a gente já nota que o professor hoje, que ele é mais sagaz, o que ele faz? Ele não ocupa o tempo de aula dele. Se a aula hoje é 55 minutos, ele começa ela depois do horário, termina ela antes do horário e usa esse tempo que ele tem livre, entre aspas, nas pontas da aula, para socializar com os alunos, e aí ele acaba às vezes ganhando a atenção deles, que é quando ele consegue se aproximar mais, e eles conseguem ver que o professor também é uma pessoa normal, como eles, e que pode... E aí você acaba ganhando a atenção deles. Que se você não fizer um vínculo, você acaba não tendo a atenção deles e você acaba não conseguindo passar para eles as coisas. Então, assim, a gente nota que essa é uma dificuldade natural. Sim. E não é só dos mais jovens. As pessoas todas estão hoje meio que impacientes em relação à informação, não querem saber mesmo. Há um descompromisso com a informação. Né? Então, assim, eu já li a manchete, já sei. Já tá bom, né? E sai repetindo. Sim, pior é então, isso. assim, a formação de opinião, que era uma coisa super importante nos últimos anos, hoje, ela não é formação de opinião. Você pega isso e engole e vomita ali na frente. Então, assim, não é um processo de formação de opinião. Sim. É de repetição. Sim. A Veja fez uma peça de divulgação, um outdoor, interessante, que mostra bem esse momento que a gente está vivendo. Inclusive foi retirado, não sei se houve algum problema jurídico, não sei o que aconteceu, mas foi retirado rapidamente, que era assim, tinha uma foto da revista Veja, e dizendo assim, leia a Veja no domingo e seja um formador de opinião na segunda. Nossa! Ou seja, você lê a Veja, decora e repete aquilo lá no trabalho. Você não teve nem tempo de elaborar uma conclusão, entendeu? De refletir sobre aquela informação, já virou... O próprio veículo, que deveria realmente servir para ser formador de opinião, o próprio veículo já comprou a ideia de que as pessoas são meras estações repetidoras. Sim. Então,
vamos jogar e vamos ver o que dá. Infelizmente, eu tenho essa percepção. Só aproveitando a deixa do professor, eu também adoro dar aulas, só que eu só lido com pós-graduação. Não aceito graduação para não ficar amarrado com o mundo de viajar. Mas eu mantenho a linha GLS, faço questão a linha GLS e gosto muito de interagir com a molecada. Eu gosto de tratar o meu aluno como amigo, como parceiro, porque o que você ganha... E eu gosto muito de usar o PowerPoint, né? Seria o meu lousa e giz seria mais no PowerPoint, mas também quando eu uso bastante a lousa, não é no giz, é no pincelão, mas é como se fosse, é o substituto. Não é, eu sei que o senhor quis dizer, o senhor quis fazer uma comparação com a EAD, que a gente já vai entrar nisso aí. O engraçado, e as aulas, como eu dou em algumas instituições que são nacionais, eu dou aula em muitos lugares do país, mas cada aula que eu dou, eu acrescento um slide no curso, vindo de opinião de aluno, vindo do debate de aluno. Muitas vezes eu jogo a bola para eles, eu falo isso, eu quero ver isso aqui pegar fogo. Falo em sala de aula. Jogo a bola e fico sentado 3, 4 minutos assistindo o debate. Então o do canto dá uma opinião bem incisiva, o de lá contesta, daqui rebate, e eu fico só assistindo durante uns 3 a 4 minutos. Aí faço a intervenção necessária e trago... eu acho que desta forma há uma interação maior e você consegue aguçar a curiosidade e o querer saber, o querer procurar, o querer pesquisar do aluno. Por vezes eu chego assim, tal projeto de lei vai tratar disso, disso e disso, mas eu não sei que pé ele está no Congresso. Ou no intervalo da aula porque consultou no tablet, ou no dia seguinte algum aluno já me manda. E eu gosto muito dessa participação com eles. Eu dou aula numa pós do Damásio, que lá onde é feita a aula em São Paulo, tem 10 alunos. Só que passa para não sei quantos mil no país inteiro. Eu não suporto. Essa história de eu dar aula olhando para a TV, por mais que eu tenha esse programa, que participe de outros, eu não suporto. Eu gosto de tocar no aluno. Gosto de apertar, às vezes o cara tá meio pescando, eu vou lá e dou um chacoalhão brincando, falo, ei, vamos lá, acorda, vamos participar da aula. Eu acho que essa informação que a gente leva de uma forma até mais descontraída e mais, sei lá, aguçada, acaba despertando na molecada o interesse de participação, ao contrário daqueles que estão ou assistindo à distância ou recebendo uma notícia, como o professor colocou, só ali no tablet. E só para esclarecer, o senhor falou da pesquisa de 9%, que é igual a do peixinho dourado, né? A gente tem uma brincadeira em casa, eu e minha esposa, que ambos têm a concentração de um poodle. Então dura um minuto e meio. A coisa está ficando feia, então, né? 9 segundos, né? 9 segundos. Meu Deus. E o senhor falou MIT, é o Massachusetts Institute of Technology. O pessoal sabe, então, é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de Massachusetts. De onde saem quase todas as tendências, todas as pesquisas mais importantes hoje em tecnologia no mundo, saem de lá. Professor, eu gosto de dar uma viajada, como o senhor percebeu. Então eu vou aqui, nós já tratamos da questão da queda de audiência, o senhor abordou já o que a gente assim tem como que se aponta, como se apresenta como o maior motivo, que é a diversidade de outras mídias, né? Me preocupa muito todos os exemplos que o professor deu. Tablet, videogame, TV a cabo, netbook, notebook. E a gente não fala em abertura de mais espaços de lazer comunitário, em mais segurança na rua para a molecada soltar peão, soltar pipa, jogar bola, jogar taco. Isso não rola mais, né? Isso aí é um problema dos espaços urbanos hoje, né? Então, assim, o espaço público, ele foi domado, né? Então ele foi tomado, e ele foi tomado por quê? Foi tomado pelas construções, e hoje nas cidades, uma cidade como Santos, uma cidade como São Vicente, você tem hoje o trânsito como prioridade. Então, assim, tira-se canteiro, tira-se parque, tira-se praça para se criar estacionamento ou rua, né? Então isso faz com que a gente perca o nosso espaço público, né? Na Grécia Antiga existia um espaço que era chamado de ágora, né? E na ágora, então, as pessoas livres iam lá e podiam expor a sua opinião, podiam falar o que elas achavam que era o certo, reclamar às vezes de uma via que estava com muita lama, ou falar do senador tal que fez alguma bobagem e tal, mas era um espaço público, né? Hoje o espaço público ele praticamente inexiste, né? Os nossos espaços públicos são espaços fechados, são shoppings, né? Sim. A gente mora sob uma redoma, né? Então, assim, a gente quer um espaço público, vai para o shopping. Só que o shopping não é um espaço ideal, porque ele há muita distração, né, mercadológica. Então você tem cercado de mercadoria para todo lado. Se você vai sentar para tomar um café e tal, aquilo ali já exerce uma influência de consumo. Então não é o espaço ideal, né? O que está acontecendo? As pessoas estão
transformando as casas delas nos espaços públicos. Certo. Só que nem todo mundo tem essa predisposição, porque para você receber amigos em casa, por menos que você queira ter trabalho, você vai ter trabalho, você precisa preparar alguma coisa, né? Quer dizer, é meio inconcebível que você receba os amigos que você mais gosta e você mesmo não põe a mão na massa, não corte um queijo que seja, não faça uma pizza. Põe uma cerveja para gelar, já é um trabalho. Já é um trabalho. Então, assim, por que esses apartamentos hoje fazem tanto sucesso com espaço gourmet, varanda, não sei o que e tal, os quartos pequenos, tudo, porque se concentra ali, né? Ali virou um espaço público. Só que a gente acaba tendo espaços públicos pequenos e estanques, onde não há realmente uma troca, onde não há realmente uma discussão pública e onde a opinião pública acaba morrendo, acaba ficando enclausurada, né? Então, Paris só era Paris em 1800 e pouco por causa dos cafés, era o grande espaço público. Sim. Foi o grande boom da imprensa parisiense, onde se levava o jornal impresso e se discutia o que estava no jornal. Não, eu não só lia o jornal, eu sentava do lado de alguém e falava, olha, você viu isso aqui? E começava a discutir em cima daquilo. Quem que faz isso hoje? As pessoas no Facebook discutem bobagens, mandam mensagens umas para as outras sem nada, bobagens na maioria das vezes, né? Então, assim, a gente perdeu muito espaço público, né? E os espaços que existem, os que podem ser dominados, a população tem medo de tomar esse espaço público. Então você vai numa praça que era bonita, ela está cheia de moradores de rua, está cheia de jovens se drogando e tal, e você não toma aquele espaço que podia ser das crianças. O senhor falou isso, eu lembrei que quando era menino eu ia todo dia jogar bola na praia. E assim, não tinha espaço para jogar bola na praia. Era um campo armado atrás do outro. Hoje não tem uma mais. Vantagem. Sim, somos litorâneos. Sim, mas é como o senhor colocou. Você imagina uma cidade que não tenha nada. Só que tem que concorrer com o traficante. Né? A cada 200 metros tem uma biqueira na praia, tem alguém vendendo alguma espécie de droga. A molecada não vai mais pra praia. Assim. E eu lembro que eu ia jogar bola na praia e na minha época o refletor apagava 11 horas da noite. E eu ficava jogando até depois do refletor apagado, ou seja, até 11h30, meia-noite eu jogava bola. E hoje em dia se passa 11h30, meia-noite na praia, a molecada não tá na praia jogando bola. Não. Tá fumando alguma coisa ou tentando fazer alguma outra coisa, mas jogando bola não está. Voltando aqui, traz de volta. Declínio, a gente estava falando, queda de Ibope, de audiência da TV aberta. Colocamos uma pergunta, vamos ver o que o professor acha. Caiu a audiência. Na opinião da produção, eu incluído, caiu também a qualidade. Novelas, que acho que até hoje é o grande chamariz da ainda líder de audiência, a TV Globo. Há uma queda de qualidade das novelas dos anos 70, 80, 90, rapidamente, Bem Amado, Irmãos Coragem, Roque Santeiro, para as novelas de hoje, há uma qualidade técnica? Assim, a gente pode dizer o seguinte, a televisão ela é um veículo jovem, né? Eu tenho 62 anos, então assim, apesar de ser um veículo jovem, é um dos veículos que mais evoluiu no ponto de vista tecnológico. Certo. Então assim, ela começou com câmeras que pesavam 1 tonelada, né? Começou com coisas muito gigantescas. Qualquer coisinha na televisão era trabalhoso, era difícil, era complicado. Hoje essa parte mudou enormemente. Então hoje você, às vezes com uma mesinha pequena, você já edita, já põe o som, já faz uma série de coisas. Só que o conteúdo da televisão praticamente não mudou. Ele não sofreu alteração. Por quê? Não se sabe direito por quê, na verdade, né? As pessoas têm uma mania na televisão, os produtores, que eu digo, de investir em fórmulas que já são consagradas, ao invés de arriscar coisas diferentes. Certo. Poucas emissoras no Brasil hoje arriscam qualquer coisa que seja diferente. A maioria prefere, vamos no que é o certo, vamos trabalhar com aquilo que a gente sabe que dá audiência. Isso faz com que o conteúdo da televisão fique um pouco estagnado, né? Então, se você vê as novelas, a Globo é uma das emissoras que a gente, querendo ou não, sempre ousa, em certo sentido, e a Globo ela começou a fazer remakes de suas novelas famosas dos anos 70, dos anos 80, e colocando num horário adulto, né? Foi o caso do Astro, primeira novela que teve uma boa audiência, apesar da flutuação, porque cada dia ela entra num horário, né? Que nem quarta-feira ela entra num horário absurdo por causa do futebol, na terça ela entra mais cedo, na quinta mais... Quer dizer, então para a pessoa acompanhar, a pessoa tem que gostar muito mesmo, certo. Porque flutua demais. Quarta né? acaba o futebol, vem o jornal para depois vir essa novela, é isso? Não, primeiro vem a novela, depois... Então entra no ar meia-noite e pouco. Ela entra no ar meia-noite e pouco. Só que já é um capítulo enxuto, quer dizer, o capítulo tem em média 40,
43 minutos, ele entra com 20. Nossa. Né? Então quer dizer que a pessoa que está lá, ela quer ver mesmo. Uhum. E ela está gostando. E essas novelas têm feito um enorme sucesso. O Astro Feito teve uma audiência muito boa. A Gabriela está tendo uma audiência ainda maior. Né? E eles estão fazendo experimentos em outros horários. No caso de Guerra dos Sexos, que já é uma novela, já foi uma novela famosa, eles estão fazendo um remake novamente. Quer dizer, eles estão investindo nisso. Teve a do Alexandre Borges recentemente, Tititi? É, Era Tititi o nome exatamente. também, né? Foi um remake Tititi, também de também sucesso, foi um remake, né? Fez também. muito sucesso. Que fez tanto sucesso quanto o original. Né? Então, assim, eu não vejo muita diferença das novelas de hoje para as novelas de antigamente. Eu só acho que mudou muito a linguagem, obviamente. Então, assim, é necessário uma modernização. Algumas tomam, às vezes, liberdades excessivas, no caso de cenas de violência ou de palavras de baixo calão, tal coisa que não seriam necessárias. Né? Se é uma novela adulta, como Gabriela, que entra num horário, né, já onde existe uma limitação de audiência, tudo bem, mas no horário das 9 tem criança vendo, quer dizer, isso é meio complicado. Sim. Né? Mas eu não vejo muita diferença. Eu acho que a novela ela sempre consegue atrair público porque ela continua mantendo aquele espírito, né, de novela. Aquelas tramas, sempre tem o bem contra o mal, alguém que vai pagar no final. Então acho que isso... Ou seja, a mesma fórmula há 62 anos. Sim, sim. Exitosa, porque ainda que haja uma queda, não é uma queda desesperadora que leve os marinhos a arrancar os cabelos. As novelas continuam sendo líderes de audiência, apesar da queda generalizada da televisão. Bom, professor, o papo tá uma delícia, mas infelizmente, e não é para merchandising nem para comercial, nós temos que fazer um break que é técnico. Mas já voltamos. Você em casa não sai daí que é rapidinho, nós voltamos já.